Bora falar agora sobre o Vasco que está interessado em Balbuena. Zagueiro paraguaio de 33 anos de idade, indicação de Fábio Carilli, novo comandante Cruz Maltino, trabalhou com o Balbuena em 2016, 2017 e 2018, os 3 anos no Corinthians. O negócio é dos mais complicados. Primeiro porque o Balbuena ainda tem mais 6 meses de contrato no Dinamo Moscou. Depois porque ele é titular absoluto por lá e tem enorme salário, pelo menos para a realidade financeira do Vasco. Cruz Maltino que já fechou a contratação do Lucas Freitas, ex-jogador do Palmeiras, e tem conversas avançadas com o Oliveira, atleta que pertence ao Cruzeiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Márcio Bittencourt, representante do Oliveira, e ele contou que ainda não há martelo batido entre Vasco e Cruzeiro pelo Oliveira. Só para completar o noticiário sobre Balbuena. A temporada atual de 15 jogos, 1 gol e 2 assistências, chegou a custo zero no Dinamo Moscou. No Dinamo Moscou em 2021, contratado do West Ham. Durante esse período chegou até emprestado ao Corinthians, voltou e por lá tem jogado como titular absoluto. Preciso te atualizar agora sobre Danilo, lateral barra zagueiro da seleção brasileira e da Juventus. Ele pode ser dispensado pela Juve agora em janeiro. Pelo menos foi o que garantiu nessa sexta-feira o jornalista italiano Fabrizio Romano. Danilo tem mais 6 meses de contrato com a Juventus. Chegou a dizer recentemente que não deixaria a Juventus a 6 meses do fim do contrato. Esse não seria um papel adequado para um capitão como ele. Mas, ao que parece, as coisas não andam tão boas pro brasileiro de 33 anos de idade, que chegou a negociar recentemente com o Vasco, Flamengo e também com o Santos. O Flamengo praticamente desistiu da contratação do atleta, as negociações eram tocadas pela antiga administração, não percebi em José Boto e BAP a disposição em contratá-lo. Em relação a Santos e Vasco, em dificuldade, especialmente porque a ideia do Danilo é permanecer no futebol europeu. Ele foi procurado recentemente pelo Napoli, mas há um probleminha. O Danilo não tem o passaporte europeu, e dessa maneira ocuparia a vaga de estrangeiro. Nesse momento o Napoli não tem espaço para mais um estrangeiro. O Marinax, que não é aquele, Lucas Braga mais 10 milhões por jogador da base do Vasco. Quem seria esse jogador da base do Vasco para render uma proposta desse tamanho, Marinax? Depois explica pra gente aí, para que a gente possa discutir e debater, tá? Na sua opinião, Balbuena ou Davi Luiz pro Vasco? Cara, o Balbuena tem contrato por mais 6 meses no Dinamo Moscou. É um pedido do Carilli. O Carilli quer muito trabalhar com o Balbuena. Eles estiveram juntos por 3 temporadas no Corinthians. Mas para tirá-lo do Dinamo, onde ele é titular, é difícil. O cara tem salário alto, acima de R$ 1 milhão. O Davi Luiz também ganhava 1,5 no Flamengo, mas está livre no mercado, né? E aí uma pessoa do Davi Luiz me contou que ainda não há uma definição, que Corinthians e Fortaleza seguem na negociação e o Vasco dependeria do Marinax. Sem um acordo com o Marinax ou da venda da SAF, não há nenhuma chance de o Vasco concorrer nessa operação, tá? Pro Rosana Silva, Coelho, Davi Luiz e etc, o que é de real ou não no Vasco. Cara, sobre Davi Luiz, o empresário dele ainda não havia se decidido. O Júlio Taran e o Davi Luiz, eles almoçaram com o Marcelo Paz no último domingo. Vou mandar mensagem também pro empresário, né? Alguma novidade sobre o Davi Luiz? Mandei aqui, tá? Assim que tiver resposta, trago para vocês. O meu ídolo, eu quero falar sobre Vasco porque a gente deseja feliz ano novo. E no futebol, desejar feliz ano novo é ser campeão. É verdade. Ser campeão é a coisa que mais vale a pena de um ano para o outro. Até porque a temporada aqui termina exatamente no fim do ano. Então a gente já emenda um pedido no outro. Mas enfim, falando do Vasco, falando da temporada de 25 do Vasco e de toda a preparação que tem sido feita, o clube está passando, na verdade, o elenco, né, profissional, o plantel, está passando por uma reformulação muito importante, especialmente no setor de defesa, Wellington. Já saiu quem? Já saíram. O Rojas, a gente já tinha falado isso há muito tempo, isso não é nenhuma novidade, já volta ao River Plate, onde ele tem contrato. Mas quem também está saindo, quem não começa 2025 pelo Vasco, são Léo Pelé e Maicon, a dupla de zaga, que foi titular durante um determinado momento da temporada. Bom, muitos jogos. Durante muitos jogos e agora está saindo. O Léo Pelé é vendido ao Atlético Paranaense, 12 milhões de reais, e o Maicon emprestado para o Coritiba até o final do ano que vem, quando termina o seu contrato com o Vasco. Tendência é que não jogue mais pelo clube. Por isso, o Vasco já está se movimentando e até adiantando alguns reforços para a zaga.
O Lucas Freitas já estava certo, deve se apresentar no próximo dia 6, assim como o Tietê, volante que chega do Botafogo. O Botafogo, inclusive, anunciou hoje, agradeceu ao Tietê. Exato, e o Tietê que já tem aí o acordo, né, com o Vasco, o acordo de boca, e deve ser anunciado, assim como o Lucas Freitas, até o dia 1º, quando termina, ou quando começa, né, o contrato, ou os contratos com o Vasco. Mas os reforços da zaga, que é o setor que mais vai ser reformulado, além do Lucas Freitas, o Lucas Oliveira, que é o outro Lucas, está bastante adiantado. Jogador de 28 anos, que pertence ao Cruzeiro e que esteve mais recentemente no futebol japonês. Chegará emprestado por 1 ano. Jogador já praticamente acertado, faltam poucos detalhes, mas esse é o status da negociação e como ela será feita. Será por empréstimo, válido por 1 ano, até o final do ano que vem. Lucas Oliveira, que é um jogador que nasceu aqui no Rio de Janeiro, mas que pertence ao Cruzeiro e que começou profissionalmente no Tigres do Brasil, que é um time pequeno aqui no Rio. Eu lembro do Tigres. Pois é, ele começou no Tigres, eu lembro dele, era só Oliveira na época, em 2017. Primeiro ano da seletiva que tinha aqui, os times que vinham da segunda divisão tinham que jogar uma seletiva para enfrentar os grandes na primeira. E sabe quem que era o técnico dele? Quem era? Pedrinho. O Pedrinho presidente? E sabe quem que era? Aliás, Pedrinho era o auxiliar. Auxiliar. O técnico, sabe quem era? O Felipe. Era o Felipe. Pois é. Então, ou seja, já tem 2 referências, né? E o Tigres também marcou época, como o Duque de Caxias também, fizeram bons campeonatos, estádios bacanas, né? O complexo esportivo lá do Tigres é muito legal. Além do Lucas Oliveira, que já está encaminhado, não está fechado com o Vasco, o clube busca pelo menos mais 2 zagueiros e um deles já é um alvo. Balbuena, ex-Corinthians. Que inclusive é indicado pelo Carille. Exato. Trabalhou com o Carille no Corinthians, está na Rússia desde 2021 e agora, portanto, poderia vir. Ele está em fim de contrato lá, mas o contrato dele, por ser na Europa, ele não acaba agora no fim do ano, ele acaba no meio do ano que vem. Então ele acaba em 30 de junho. O Vasco vai tentar uma oferta, ver se o Dinamo de Moscou aceita liberá-lo, ou tentar, a partir do dia 1º, oferecer um pré-contrato para que ele assine. O valor do salário é um pequeno empecilho, porque ele ganha, em termos convertidos, ou em termos de conversão lá na Rússia, algo em torno de R$700 mil por mês. Mas, se for um jogador que chega para titular no Vasco, não vai ser muito menos do que isso. E o Balbuena é um jogador experiente, de seleção paraguaia, jogou agora a Olimpíada de Paris, já muitos anos também com a Albirroja, então, e no Corinthians também foi campeão brasileiro, se não me engano. Então, conquistou títulos com o Carille, é um jogador experiente e dentro daquilo que o Vasco espera para reforçar o seu setor, mas não deve parar por aí. Olha aqui, gente, o primeiro grupo de jogadores do Vasco, o Campeonato Carioca, se apresentou hoje e eu dei uma olhada na lista, porque o Vasco divulgou a relação, alguns nomes conhecidos, né? Por exemplo, o goleiro Pablo, que frequentou a reserva, o Vitor Luiz, que jogou, o Riquelme, que é cria, fez a cirurgia de joelho, depois foi emprestado, se não me engano, para o Sport. Quem mais aqui? O zagueiro Lincoln, que a moçada vive pedindo para dar uma oportunidade. O volante De Luca. De Luca foi a primeira contratação da SAF, da 777, operou o joelho e não jogou quase nada pelo Vasco e jogou agora pelo Ceará. O que mais aqui? O Estrela e o JP, que já passaram pelo time principal, o atacante Serginho, que salvou o Vasco de ser rebaixado, o Bruno Lopes, o GB, o Maxwell, e o técnico vai ser o da Sub-20, o Ramon Lima, que é extremamente competente. É isso aí então, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com mais um vídeo do Vasco da Gama para você, trazendo todas as informações de mercado do Vasco, né? O Vasco que está buscando muito reforçar o seu setor defensivo com a saída que teve já, né? Maicon emprestado para o Curitiba, quando terminar o empréstimo ele já está praticamente fora do Vasco, né? O Vasco emprestou por 1 ano ao Curitiba e é quando termina o seu contrato com o Vasco da Gama. Léo Pelé é vendido ao Atlético Paranaense, né? O torcedor do Vasco criticou muito o jogador durante a temporada,
já há alguns anos, né, já vem sendo criticado na defesa do Vasco. E o Vasco agora vende o jogador para o Atlético Paranaense. E também teve a saída do Rojas, né, que não era do Vasco. O Vasco não exerceu a opção de compra. Ele estava emprestado pelo River Plate. O Vasco não exerce a opção de compra do jogador. Então são 3 jogadores a menos no setor defensivo do Vasco. O Vasco já segue mapeando aí o mercado. Tem o Lucas Oliveira, né, o zagueiro aí que está atualmente no Cruzeiro, muito adiantado já para poder ser reforço do Vasco da Gama. Eu creio que nos próximos dias já deve ser concretizada essa contratação. E também, né, tem a possibilidade de Davi Luiz, que está sem clube, depois que o Flamengo rescindiu o contrato com o jogador, né, não renovou o contrato lá, então o Davi Luiz ficou sem contrato. Ele pode chegar no Vasco de graça. O único problema é a questão salarial, né? O Davi Luiz recebia na casa de 1,5 milhão. Então, ou ele reduz esse salário aí para jogar no Vasco. Ele também tem proposta do Corinthians e do Fortaleza. Segundo algumas informações, o Corinthians e o Fortaleza tá até mais à frente nas negociações do que o Vasco. Acho que implica muito também a questão do valor do salário. E agora o Balbuena, que tem contrato até o meio do ano que vem com o time na Rússia. E o Vasco surge como interessado, né? O Fábio Carille indicou o jogador ao Vasco da Gama. A questão salarial também é um pouco pesado, né? Que o salário dele gira em torno de 700 mil, 800 mil. E vamos ver aí, aguardar os próximos capítulos da negociação. O Vasco segue atento ao mercado, buscando reforçar sua zaga para poder disputar as competições em 2025. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ative a notificação e deixa o like aí também.